Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos ao nosso recap de hoje, tá pessoal? Dia 20/5. Contexto e movimentação do preço, tá? A gente conversa aqui sobre o mini índice. Hoje eu queria reforçar alguns pontos de localização, tá? Então a gente vai ali mais dentro dos time frames um pouco menor, mas apesar que aqui também, né, é interessante, acho que a gente já consegue começar a abordar. O Brooks ele fala muito sobre localização, né? Ele fala que um trader que consegue ficar bem posicionado no mercado, ele raramente, né, tomaria um stop. A primeira vez que eu li isso, é claro que isso chama muito a atenção da gente, né? Falou, opa, né? Então é um ponto que eu preciso prestar atenção. Isso, né, se inclui dentro daquela ideia de ciclos de mercado, né, onde a gente tenta entender o lado, né, que o mercado está ali se movimentando. Então aqui ainda dentro do gráfico diário, né, quando a gente analisa aqui o gráfico diário, a gente vê que quando ele ficou baixo, né, nessa possibilidade de canal de baixa, né, onde eu tenho um fundo, um topo, eu tenho um fundo mais baixo, eu tenho um topo, depois eu tenho uma falha de comprimento com um topo mais baixo do que o topo, né, majoritário anterior, já que essa movimentação aqui é mais ampla, né, então qualquer movimentação entre essa máxima e essa mínima, né, ela acaba se tornando uma movimentação minoritária, e a majoritária fica aqui, e a majoritária fica aqui. Quando ele vem abaixo desse ponto, né, aí você tem, né, um novo fundo, né, e um novo topo, normalmente. Tá? Então, sim, você acaba ficando com uma nova movimentação majoritária. Então, a movimentação majoritária dessa relação aqui, dessa perna, né, é esse fundo e esse topo. É sempre interessante você entender, né, o que que é o majoritário e o que que é o minoritário, para você não dar tanta relevância para aquilo que é minoritário. Tá? Então, a gente, né, se apega mais a movimentações majoritárias, né, que são as estruturas macro do mercado. Ainda falando sobre essa ideia de localização, pessoal, quando o mercado chega nessa região, né, o Brooks fala que o mercado ficou baixo, né, no canal de baixo. Quando ele fica baixo no canal de baixo, é porque ele está numa wedge, ou ele está numa terceira, ou está numa quarta, ou está numa quinta puxada, às vezes, né, de movimentação. Mas a gente vê, né, que quando o mercado chega nessa região, o preço começa a deixar características, né, de que você começa a ver que tem pressão compradora, tem pressão do outro lado. Né? Então, aqui, ó, quando o mercado veio, ele veio num ciclo extremo. Isso daqui é um micro canal de baixa. Porém, esse micro canal de baixa, né, ele chega, né, na, no fundo, né, desse canal, ele começa a ficar baixo nesse canal de baixa, e a partir daqui, né, a gente já não vê mais uma participação tão incisiva dos vendedores. Então aqui eu tenho uma H1, temos perda de mínima, aqui a gente tem uma H2, tivemos perda de mínima, aqui tivemos uma H3. Na H3 o mercado, né, respondeu muito bem a uma boa movimentação de alta. A gente sabe que quando o ciclo é extremo, né, a gente não pode estar comprando H1, muitas vezes não podemos estar comprando H2, né? Talvez, né, com uma boa localização, a gente pode estar até mesmo antecipando, né, a H3 comprando baixo, né, quando a gente vê uma lateralidade, né, são formas, né, de você pensar em ficar bem localizado, né? São pontos que o Brooks ensina. É como se você estivesse pensando naquela entrada de TBTL baixo, tá? E aí o mercado volta a apresentar uma movimentação de alta. E aqui, né, se vocês observarem os recaps anteriores, né, eu venho falando para vocês que aqui ele ficou alto no canal de baixo. Então, o que que é alto no canal de baixo? Ele está testando o topo do canal, né? Então aqui é uma região de quê? De realização de lucro. Afinal de contas, né, você está, né, alto em uma movimentação onde os topos são cada vez mais baixos, né? Então você está vendo topos cada vez mais baixos. Mais um ponto, né, pessoal? E dessa vez aqui, né, o mercado inclusive cumpre, né, aquela premissa que a gente fala que canal amplo, ele muito se parece com lateralidade. E que canais amplos, né, os gaps, normalmente, né, são comumente fechados. Então aqui, esse gap aqui ficou aberto por pouquíssimos pontos, tá? O mercado veio testar essa região aqui, mas falhou, né, no rompimento deste topo. Esse gap aqui, ó, que era, né, o gap pré-rompimento aqui, né, ele volta para ser fechado, tá? Então a gente colocou essa região aqui como magneto, né, durante essa movimentação de alta, né, ela seria um possível magneto, né, e o mercado veio testar. A gente vem trabalhando, né, a ideia de gaps ali com vocês, né, meio que diariamente, tá? Ali na parte da manhã, né? Hoje também foi mais alguns exemplos, né, de gap, a gente tem mais alguns para usar. E a barra de hoje, né, pessoal? Ainda não fechou, né? Falta alguns poucos minutos aqui, mas provavelmente, né, a gente tem um fechamento aqui em uma outside. O que é uma outside, Luciano? É uma barra externa, né? A barra que vem acima da máxima anterior e vem também abaixo
né, da máxima da mínima da barra anterior. Então ela vai acima e vai abaixo das extremidades da barra anterior. Ela fechando contida, né, ela acaba não sendo a melhor das outsides, por exemplo, para uma boa movimentação de continuidade imediata. Mas ainda assim será uma outside. E a outside, né, conforme a gente falou aqui nesse outro momento, a gente sabe que ela é uma armadilha aos comprados, né, que acreditavam que essa movimentação ia ter um bom rompimento de alta e continuidade. Isso daqui foi na abertura, né, do dia, depois o mercado desce, depois o mercado sobe um pouco mais, mas ela acaba sendo, de toda forma, né, uma armadilha. Então, a continuidade dela acaba sendo um pouco mais latente, né, do que a própria reversão, por ela ser, né, uma outside bar. Então, aqui, né, a gente tem uma barra, né, externa, né, a gente tem alguns minutinhos aqui para ver se ela fecha abaixo, né, da mínima da barra anterior ou se ela fecha contida. Quando ela fecha abaixo da mínima da barra anterior, a gente vê o domínio, né, dos vendidos aqui participando por mais tempo, né, no fechamento da barra. Então, se ela fecha sobreposta, a gente tem um pouco mais de indício de lateralidade. Na barra sobreposta nos leva, né, ao pensamento de um pouco mais de lateralidade. Mais um ponto, pessoal, para os senhores, né, que têm o Trade System, façam um backtest, né, em lateralidade nessas regiões de POC. Evitem fazer vendas exatamente em cima dessas regiões de POC. É uma região de volume, é uma região de troca de contrato, é uma região onde pode haver defesa. E lembrem de trabalhar nessa região exatamente como a gente trabalha, por exemplo, um rompimento. Aqui, por exemplo, tem mera violação, o preço volta. Como que a gente trabalha rompimento, né, pessoal? Dentro daquela ideia de rompimento inicial, eu preciso de uma barra que venha, né, a fechar abaixo e que venha fechar, né, demonstrando, né, um certo rompimento, não um ou dois ticks ali do mercado, né, tentando trabalhar abaixo da região a ser rompida. Então a gente precisa pelo menos de um bom fechamento para a gente chamar a barra 1, né, de rompimento, para ter, né, a possibilidade da barra de continuidade. Então, dentro dessa leitura, né, trabalhem essas regiões, né, como níveis de suporte e resistência. E evitem, por exemplo, se vocês tiverem uma venda, né, para fazer exatamente em cima dessa região da POC, às vezes é melhor a gente evitar, tá? Então, é um ponto, né, a vocês reverem aí em backtest, beleza? Então, aqui a gente tem uma outside, né? Provavelmente a gente ainda vai apresentar um pouco mais de continuidade dessa movimentação, pelo tipo de fechamento da barra, tá? Mesmo ela sendo sobreposta, pode até ser um pouco mais difícil, né? Mas quando a gente tem a outside, a gente tem algum tipo de... A gente espera, pelo menos, né? Algum tipo de continuidade, com, né? Ou sem correção, beleza? Aí a gente vem aqui para 60 minutos. Eu vou desfazer um pouco algumas linhas aqui, né? Porque vai ficando uma bagunça. Aqui faz 7 dias, né? 8 dias que a gente está aqui em lateralidade, né? A gente vem aqui vendo o preço, né? Sem muita evolução a partir de novas máximas. E se a gente, né, mantém, por exemplo, os 60 minutos abertos, que é um ponto, né, que eu acho extremamente necessário, né, que todos vocês façam. Por quê? Porque nos 60 minutos, pessoal, mesmo que você deixe só uma telinha lá, ó, mesmo que você deixe uma telinha no canto, ó, mais ou menos desse jeito, você consegue observar aqui, ó, bem aqui, ó, você tinha topo, né? Você consegue duplicar uma linha, né? E você consegue observar, ó, que bem aqui, ó, você teve um topo. Aqui você tem um outro topo duplo. Aqui eu tenho um topo triplo, né? Então, se eu tenho um topo triplo, né, eu tenho o mesmo potencial de uma wedge. Quando a gente tem o mesmo potencial de uma wedge, pessoal, aqui é o fundo, ó, daquela lateralidade inicial, né, que não foi rompido, tá? Que eu já posso apagar também, né? Então, eu consigo observar, né, exatamente onde está o preço, né, a partir dessa movimentação aqui, de maneira um pouco mais fácil, né, porque lá nos 5 minutos, você rever, por exemplo, topos de 2, 3 dias, às vezes fica mais difícil, né? E ainda assim, isso aqui são topos de 2, 3 dias atrás, né, de 2 dias. Então a gente precisa, né, ter um pouquinho dessa consciência, né, para a gente não se assustar, às vezes, quando o mercado apresenta, né, uma movimentação, às vezes, de reversão, tá? Então, aqui, né, pessoal, mais uma vez, ó, um, um teste dessa região de POC, né? Eu tenho uma barra de rompimento, barra de continuidade ruim, porque é um 2G, depois eu tenho uma reversão. Aqui ficou outra região de POC, né? A gente pode ter uma barra de rompimento, depois a gente vai ter que avaliar, né, como que o mercado se comporta, né, na barra de continuidade. Uma boa barra de continuidade, opa, beleza, Luciano, é um rompimento, né, a gente trabalha, né, uma continuidade melhor. Aqui a gente também pode, deixa eu só ajustar essa marcação aqui, né? Porque aí o mercado, né,
ele chegou bem perto, né, disso daqui, ó. A gente já tem uma movimentação de 3 puxadas, né, pessoal? A gente consegue ver que tem uma, a gente consegue ver que aqui temos 2 e aqui temos 3 puxadas, tá? O edge, né, com fundo duplo ainda seria um parâmetro de compra, só que a outside do diário nos remete talvez, né, que seja uma wedge com fundo duplo mais baixo. Então o mercado pode vir aqui testar, né, valores, né, um pouco mais baixos, tá? Então, é interessante. Isso aqui é um fundo duplo bem mais macro, ó. O mercado testou, né, que é essa região aqui, ó, tá? Aqui era uma região de fundo duplo. Aqui a gente tem esse gap que está aberto, né, um espaço sem negociação. Então o mercado pode ainda acelerar, né, para vir fechar esse gap. Esse gap chegou próximo aqui do seu fechamento, não teve fechamento dele, tá? Então, se a gente tiver amanhã uma movimentação de queda, né, a gente pode, né, quem sabe conseguir finalmente, né, também as regras de rompimento da MM200, né, que a gente vem conversando, ó. Hoje, né, quando o mercado chegou aqui, a gente falou que a barra aqui, né, não nos dizia muito sobre o rompimento, né? A gente tem, se a gente observar essa barra, ela tem tanto, né, se a gente somar os dois polos dela, né, que são, né, os pavios, né, que ficaram dessa barra, a gente vê que se a gente somar os dois pavios, eles são maiores que o corpo da própria barra. Então tem um doji, né? Então não tem uma boa barra. Se isso daqui é um doji, a mínima dessa barra aqui é bem importante para mim, tá? E mesmo assim, né, como a gente está falando de um tempo macro, o mercado pode ainda violar essa movimentação, né, e fazer um negócio assim, né, que seria o mercado chegar, por exemplo, nessa região de 3 puxadas, né, ou testar, né, mínimas ali anteriores, e ainda assim, né, depois não ter um rompimento, porque rompimento exige continuidade, tá? Então, ainda assim, né, como a gente está falando dos 60 minutos, a gente tem que ter devidas cautelas, né, nessas regiões aqui, né, que são localizações, né, aquilo que a gente conversou, né, que às vezes quando o mercado faz uma, duas, três puxadas, né, questão de localização, que eu não posso estar vendendo mais. E eu tenho que ficar muito esperto com a possibilidade de reversão, tá? Então agora, né, o mercado está fechando, a gente tem talvez uma possível barra de rompimento. Se a gente tiver uma barra de continuidade, pelo menos dessa vez a gente vai estar rompendo a MM200, né? E aí o mercado pode esticar um pouco mais, né, nesse rompimento aqui inicial da própria MM200, beleza? Gaps abertos, né, pessoal? A gente vem trabalhando isso. Então, como a gente está trabalhando a ideia de gap, né, meio que diariamente, para cima, Luciano, a gente tem que pensar sempre, né, entre comprados e vendidos, igual a gente conversou hoje pela manhã, para cima. Se o mercado vem para uma movimentação de alta ou abre numa movimentação de alta e fecha esse gap aqui de maneira breve, né, e depois volta a descer, fica até uma movimentação interessante. Por quê? Porque ele fecha o magneto que tinha, onde ele poderia, né, encontrar mais vendedores. Por quê? Porque aqui, pessoal, esse gap aberto, né, ele é um espaço onde, né, os vendedores participaram pesado dessa movimentação. Para ficar o gap aberto, né, os vendedores têm que dominar essa barra. Ou seja, essa barra ela tem que vir, né, de maneira direta. E a barra seguinte ela não pode voltar a ponto de fechar o gap. Quando a barra seguinte não volta a ponto de fechar o gap, fica esse espaço com a mínima da barra 1 e a máxima, né, a princípio era dessa barra aqui, ó. Eu já ajustei ele para cá. E aí a gente vem ajustando. Se o mercado, por exemplo, porventura abre uma movimentação de alta, fecha esse gap, inicia uma movimentação de queda, ele fechou o último magneto que tinha aberto nessa movimentação. Ele pode descer em paz, né? Também, tá? O gap também, né, pode ser lido como a interpretação, né, de aceleração, de interesse e de domínio dos vendidos. Quando, né, um gap não chega a ser fechado, indica que os vendedores estão fortes e compradores estão fracos. Por quê? Porque quando a gente tem uma boa movimentação com gap, né, pessoal, quando a gente tem um rompimento, normalmente, né, o mercado não tem correções. E isso indica para a gente, né, que os vendidos estão atuando sozinhos e os comprados só vão começar a atuar quando o mercado atingir um nível de suporte relevante para eles, tá? Então, no M60 eu tenho esse gap aberto e aqui a gente tem aquele espaço sem negociação, que se fecha na hora que o mercado chega nessa linha verde, tá? Quando eu deixo esse gap aqui nessa coloração, é porque ele também indica para a gente que a gente está nesse espaço aqui, a gente está nesse vácuo, né, desse espaço sem negociação, beleza? Só para a gente esclarecer isso daqui. Aqui também, né? Aqui também é um espaço sem negociação, né? Depois eu ajusto a regra de coloração disso aqui para a gente não gastar mais tempo. Aqui, pessoal, no 15 minutos, né? Aqui no M15, já fica um pouco mais fácil, né, de você visualizar, ó, algumas regiões, né? Já fica um pouco mais fácil de você visualizar alguns topos anteriores, né? São pontos onde o preço parou. E onde o preço parou anteriormente é relevante para a gente. E mais uma vez, reitero aqui com vocês, a ideia de vocês fazerem backtest
e darem atenção, por exemplo, a essas regiões de POC. Isso daqui a gente chama de mera violação. Isso daqui é uma barra, né, que tenta romper, barra de continuidade ruim. E depois disso daqui, ó, uma série de barras, né, sem nenhum tipo de correção, ó, tá? Então eu tenho aqui, eu não lembro exatamente quantas barras foram, né? Foram 10 barras, né, sem nenhuma correção, com 11, né? A primeira correção aqui foi na 12ª. Então, você teve muitas barras, né, sem nenhuma correção. Aqui, mais uma vez, né, a região de POC servindo como região de pausa, né? A gente conversou sobre essa movimentação aqui pela manhã. Aqui o mercado acabou apresentando algumas correções, né? Lá nos 5 minutos ali a gente vê uma wedge um pouco mais bem desenhada. Aqui ficou outra região de POC, pessoal, tá? Onde o preço mais uma vez parou, tá? Então, eu estou reforçando essa ideia com vocês, justamente para que vocês em backtest, né, deem um pouco mais de atenção a essas regiões. Essa marcação aqui é aquele fechamento do gap lá dos 60 minutos. Eu vou refazer ele aqui, né? Porque aqui, né, eu quero marcar só o primeiro gap. Opa. Eu vou deixar marcado aqui, ó, no 15 minutos, só o primeiro gap, tá? Lá no 60 eu vou deixar marcado aquele gap lá que a gente marcou já, tá? Porque a análise dos tempos gráficos, pessoal, ela é individual, tá? Então aquilo que você analisou no 60 é do 60. Aquilo que você analisou do 15 é do 15, tá? A gente usa, claro, né? Mas eu sei que o fechamento do gap dos 60 às vezes já pode ser relevante o suficiente, né, para eu não movimentar mais. E às vezes o fechamento do gap de 60 está numa região de POC do 15, né? O mercado muitas vezes, né, acaba deixando, né, essas possibilidades de observação. Aqui, né, seria uma região de nested wedge, tá? E também, né, topos duplos e própria POC, né, aqui. Então, tinha várias regiões aqui na mesma, ó, vários pontos aqui, né, que geram uma dificuldade, né, de continuidade, de rompimento e continuidade dessa movimentação. Essa movimentação aqui que a gente comentou, né, pela manhã, se o mercado não chegou nela, né, pessoal, mas independente dele ter chegado, você sabe que você tem três puxadas, você tem uma, você tem duas, né, você tem três novas mínimas, né, eu tenho uma, tenho duas, tenho três. Um dos pontos que eu queria conversar hoje com vocês também, né, é sobre a proporcionalidade de wedges. Wedges que são mais proporcionais, elas têm uma melhor predisposição a ter uma continuidade melhor. Como assim, Luciano? Quando você pega o mouse e você estica para esse ponto, você tem 37 fechamentos, né? Digamos que você está observando essa movimentação aqui de três puxadas. Então eu tenho, a partir desse ponto a este ponto, 37 fechamentos. Deste ponto para este ponto, eu tenho 37 fechamentos. Era uma movimentação de três puxadas idêntica, né? Quando você tiver uma wedge, né, que as máximas, né, as máximas das três puxadas ou as mínimas das três puxadas for mais equivalente, né, você tiver algo próximo, né, claro, vai passar às vezes 10, 7, né, algumas barras, mas quando for mais equivalente, né, geralmente é quando ela tem um potencial melhor, tá? Aqui se tornou, né, na verdade, uma falha, né, de rompimento desse fundo aqui também, né, acabou não conseguindo chegar aqui no edge e também não deixou boa barra de rompimento aqui para a gente chamar isso daqui de tentativa de continuidade, tá? Por quê? Porque não demonstra, né, característica de rompimento, é um doji. Doji é uma lateralidade em uma barra. Aqui em cima, né, não teve continuidade. E aqui, né, teve o fechamento do gap do 5, né, que a gente já vai trabalhar. E aí a gente trabalha a ideia dos gaps lá no 5 minutos, né? Aqui mais uma vez, né, pessoal? Deixa eu só refazer aqui a nossa possibilidade nested wedge, né, que seria aqui, né, e aqui seria uma possibilidade de wedge parabólica. Barra 1 do dia, né? É sempre interessante a gente pensar naquele conceito psicológico que vem junto com aquilo que a barra informa, né? O Brooks, ele nos ensina a pensar, né? A metodologia do Brooks, ela nos ensina a pensar. Uma das perguntas que a gente se faz é por que compradores iriam, por exemplo, já reverter uma barra dessa daqui? Por que comprador iria, por exemplo, né, abrir uma ordem de compra, por exemplo, nessa barra, né? Sendo que é uma barra, né, que tem 560 pontos. E se, né, porventura essa barra fosse, né, projetada 100% para baixo, né, que é aquilo que a gente também conversou em outro dia, não seria interessante eu estar comprando aí nessa barra, tá? Não faria sentido, por exemplo, né, eu estar comprando essa barra, lógico. Porque se eu tenho uma excelente barra de tendência de baixa,
que consegue aprisionar comprados, né, que entraram durante a formação dessa barra, né, porque essa barra aqui na formação ela ficou subindo e descendo. Ela veio até M200, depois ela sobe até quase aqui e ficou, né, numa oscilação frenética ali. Enquanto a barra estava nessa oscilação frenética, tinha comprados acreditando que esse gap de alta poderia levar uma continuidade. Só que não levou, né? E eles ficaram presos aqui. E o Brooks ele explica, né, que quando compradores ficam presos, eles stopam, né? Às vezes na própria barra, às vezes na mínima dessa barra, né, um ponto de stop. É, normalmente eles não vão sair comprando, né, logo na sequência. Eles só vão comprar quando o mercado atingir um nível de suporte, né, relevante para eles, tá? Seja projeção de alvo, né? Seja a projeção, por exemplo, da barra 1, 100% projetada de seu corpo, né, que foi algo que a gente falou no estudo de final de semana, seja, né, em alvos de pivô, né, eu tenho aqui, ó, se eu pegar a projeção do pivô, né, eu tenho aqui, ó, o terceiro alvo, né, eu pago hoje, né, desse pivô aqui. Então eu tenho, se eu traçar aqui o rompimento, né, a partir desse fundo, eu tenho essa região aqui como terceiro alvo. É uma confluência dos alvos, né, pessoal? Se, né, eu trouxer isso daqui para cá, para esse pivô aqui um pouco mais baixo, eu tenho 100% desse pivô aqui também projetado. Então você pode fazer isso daqui de todas essas maneiras. Quanto mais, né, alvos você chega, né, numa determinada região, mais interessante é. E aí, né, aqui a gente tinha essa possibilidade, o Ed, né, de teste, a gente conversou na parte da manhã, né, que tinha possibilidade de ter algum tipo de correção, né, uma boa probabilidade de ter uma correção, justamente por conta daquela proporção, né, do número de fechamentos entre as puxadas, tá? Beleza? Aqui, Luciano, vamos dar uma olhadinha aqui no intraday, ó. Se eu pegar, né, da mínima dessa barra para essa daqui, eu tenho 4 candles, da mínima dessa barra tem 5 candles, proporcional, né? Eu tenho uma, né, sobe 4 candles, depois desce 5 candles, ele volta para a mesma região. Aqui ele tenta um rompimento, né, que seria a ideia de wedge parabólica, ele tenta um rompimento e logo na barra seguinte ele volta. O wedge parabólica ela tem que voltar tão rápido quanto vai, tá? Então, essa é uma das características dessa movimentação, ela é rápida, tá? E aí, né, ainda reiterando para vocês aquela ideia das regiões de POC, ó, aqui você tem uma barra de gatilho, né? Você tem uma barra interessante, é porque você tem impulso, e dentro daquela ideia de impulso e canal, né, aqui seria, né, uma boa venda, né, para você buscar uma continuidade. Porém, é que você teria uma venda em cima de uma região, né, de uma POC. A barra fecha, né, Luciano, como uma boa barra de tendência? Não, né? Essa barra aqui, ela tem 50% ou menos de corpo, né? A gente fala que a gente te usa o termo como barra de tendência quando o fechamento da barra tem pelo menos 60% de corpo. Então aqui eu tenho um páreo ali quase de 50-50, né? Então não tem uma barra de tendência em si. A movimentação seguinte volta para essa região. Posteriormente, né, depois aqui do retorno da possibilidade de wedge parabólica, eu tenho uma boa barra de alta, eu tenho uma outra barra, né, que seria, por exemplo, uma possível venda. Por que é uma possível venda? Porque ela é, de novo, né, um M2S. Ela é um retorno à média móvel de 20. E aí eu tenho uma barra de sinal interessante, ela fecha perto de sua mínima. Só que eu tenho, de novo, o mesmo problema que a gente teve da outra vez, para avaliar o que? O rompimento dessa região de POC. E aí eu não tenho rompimento, né, Luciano? Eu tenho uma mera violação nessa. E logo em seguida, né, você tem uma barra de alta e aqui ficou, né, um gatilho de compra, tá? Aqui seria já uma projeção de rompimento. Ainda falando sobre gaps, né, pessoal, no dia de hoje. Aqui ficou um bem pequeno, tá? Aqui ficou um gapzinho bem pequeno entre essa mínima e a princípio essa máxima. Posteriormente o preço sobe um pouco mais, fica entre essa mínima e essa máxima. Aqui o mercado quase fechou o gap, né, mas não chegou a fechar. Veio fechar posteriormente aqui com essa barra. Aqui ficou um gap aberto, né, pessoal, entre a mínima do fechamento da última barra do dia anterior e a máxima dessa barra. Lembra que sempre gap, né, é sempre a projeção entre três barras. Você precisa da barra 1, da mínima da barra 1, da máxima da barra 3. Isso quando vem uma movimentação de queda. Quando é uma movimentação de alta, você precisa da máxima da barra 1 e a mínima, né, da barra 3. A barra 2, né, é sempre um intervalo, né, ela sempre vai ser o deslocamento, né, para deixar a possibilidade do gap. E aí, né, a gente tem o mercado voltando, forma-se uma lateralidade. Você tem aqui uma movimentação de três puxadas, né? A gente consegue observar uma, duas, três puxadas. Você consegue observar aqui, ó, a falha, né, do rompimento. Aí eu não tenho nem a tentativa, né? Eu só tenho uma falha. Ele viola a movimentação e volta. Aqui ele gerou uma possibilidade de venda, né, pessoal? Tá?
Por que a possibilidade de venda? Porque aqui eu tinha um gap aberto, uma possibilidade parcial. E aqui ele veio pagar, né, o terceiro alvo dessa movimentação, né, foi uma das vendas de hoje. A primeira venda acabou sendo, né, aqui, né, já pensando, né, o stop era caro, mas, né, tinha ali, né, mais probabilidade da gente ter continuidade, pensando naquele racional e lógica, né, de que os comprados eles vão voltar a participar quando o mercado atingir níveis de suportes razoáveis, né? Então aqui tinha uma região de POC, né, onde poderia ser uma possibilidade parcial, tá? E aí, né, o mercado acabou montando aqui uma lateralidade. Ó, aqui você teve uma H1, né, perdeu o mínimo, aqui você teve uma H2, aqui você teve uma H3. Né? Uma H3 é quando você tem uma melhor probabilidade de correção, né? Mesmo não sendo microcanal, é um movimento muito forte. Tá? E aí aqui você teve uma H4, onde teve, né, uma segunda movimentação de alta. Depois, né, o mercado veio aqui cumprir essa wedge parabólica. Cuidado, né? Revisem isso daqui, né? Não fazer vendas, por exemplo, exatamente em cima dessa região de POC. Entenda a região de POC como uma região de troca de contrato. Se tiveram muito interesse uma vez, podem ter de novo, tá? Então, quando fica exatamente em cima, fica complicado. Aqui, né, mais uma vez, a ideia de localização, só para reforçar aqui com vocês umas páginas que a gente partilhou no dia de hoje, né? Depois esse gap aqui foi fechado, né? Quando essa barra chega aqui, esse gap aqui também é fechado, tá? Aqui, né, esse gap acabou sendo fechado, a gente já fala dele. Aqui era um gap, né, pessoal? E aqui é o ponto, né, de uma das páginas que eu partilhei com vocês hoje, que era um trecho que um dos amigos, né, me perguntou uns dias atrás, né, porque é um trade que ele já tinha visto eu repetir ele umas 2 ou 3 vezes, né? Pra galera que está no grupo lá vai lembrar de alguns trades assim, que quando o mercado fica alto na lateralidade, mais uma vez falando sobre localização, quando o mercado fica alto na lateralidade, e aí, né, você tem um microcanal, né, preferencialmente quando esse microcanal tem mais de 6, entre 5 e 10 barras, né, sem nenhum tipo de correção. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? A oitava barra ela gerou uma correção, ela é uma L1. Aqui em cima é uma compra de H1, certo? Quando o ciclo é muito forte, a gente pode realizar essa compra. Mas aí tem um porém. Eu teria que estar comprando um H1 bem na cara do alvo, né? Porque o alvo estava bem aqui, ou seja, não tinha praticamente espaço. Meu stop teria que ficar aqui, né? Pelo menos, um stop razoável. E eu também estou no topo da lateralidade. Eu não posso esquecer que a máxima, eu não rompi, né, um momento, né, intraday que foi toda essa movimentação de queda. Essa movimentação de queda de hoje, ela representa, né, cerca de 1.200 pontos, né? Ela representa cerca de 1.200 pontos. E eu estou aqui na cara de cerca de 1.200 pontos querendo comprar uma H1, tá? E eu estou comprando no topo da lateralidade essa movimentação, tá? E o alvo dessa movimentação está bem aqui, ó. Vou comprar uma H1 com alvo, pessoal, de 50 pontos? Não faz sentido, né? Sendo que a mais 100, 70 pontos eu estou no topo da lateralidade. E aí eu trouxe aquela página para vocês, né? Que um dos amigos já havia me perguntado e quando eu achei a página, né, acabei, né, deixando marcado. E aí hoje acabou acontecendo, a gente já fez o print, né? Que se o mercado viesse, por exemplo, acima dessa lateralidade, ele daria uma possibilidade de venda para quê? Para fechamento desse gap, tá? E a gente tá na página que vocês receberam, estava escrito lá que era um scalp, né? Ela não é um trade de reversão, é um scalp. Por quê? Porque está alto em lateralidade, tá? E aí eu tenho um gap aberto, né? Tenho um magneto ali, poderia, né, aproveitar essa movimentação. E aí esse trade eu acabei fazendo, né? Ele acabou pagando parcial, né? Minha saída estava nos 50% do dia, acabou não pagando. Aqui ficou uma região de POC, e isso aqui, pessoal, é rompimento, né? Eu tenho, ó, uma barra maciça que fecha perto da sua máxima, né? Eu tenho muito mais que 60% do corpo dessa barra fora da região que eu quero testar, né, como um rompimento, tá? E aí, né, faltava somente o que? A continuidade, tá? A localização é ruim, não sendo muito perto do topo. Concordo com você. Só que isso daqui é uma barra de rompimento de respeito, né? Não é uma barra que faz uma mera violação. Então, ela fecha próximo de sua máxima, ela fecha muito além do ponto, né, onde precisa ser rompido, tá? Então, essa sim é uma boa barra de rompimento. E aí o mercado volta, né, para testar topos anteriores, né? Mesmo que seja um teste, pessoal, que você observe aquela regra de rompimento aqui, ó, da máxima do dia. Opa, Luciano, barra de rompimento. Perfeito, barra de rompimento de respeito, barra de rompimento legal, quase não tem pavio inferior, quase não tem pavio superior, fecha próximo de sua máxima. E a barra de continuidade, um doji. Doji é uma boa barra de continuidade, pessoal?
Dentro daquelas regras que a gente estudou de rompimento, bons rompimentos, a gente vai ver um exemplo aqui, que aconteceu ainda no dia de hoje, bons rompimentos, né, eles vão fazer o quê? Ó? Você vai ter continuidade, né? Por mais uma, por mais duas barras. Isso daqui poderia se prolongar por muito mais barras. Só mais um ponto de atenção aqui, que inclusive, né, quando eu falo as coisas para vocês, são pontos, né, que precisam, né, ser sempre relembrados. E de vez em quando, alguns de vocês acabam me relembrando, e eu acho isso muito bacana, porque vocês estão estudando e vocês estão vendo a movimentação do preço se desenvolver, né? E parabéns, tá? Por esse fato, porque isso é engrandecedor, né? Porque você está ali, né, no dia a dia pegando as coisas. Ainda dentro daquela página que eu mandei para vocês, né, aproveitando para abordar aqui alguns pontos, o Brooks cita que quando você tem rompimento, né, de 1 a 5 barras, quando você tem rompimento de 1 a 5 barras e de repente você tem uma L1, esse rompimento de 3 a 5 barras, né, que é um impulso inicial, ele tende, né, a ter aquela continuidade imediata, que é aquela que a gente gosta, que é o quê? Que é quando ele gera, por exemplo, uma falha de L1, né, logo direto. Às vezes você tem uma própria outside, né, fazendo a reversão da movimentação. E isso não pode ser no topo ou no fundo de um canal, né, ou no fundo de uma lateralidade. Tá? Tanto canal quanto lateralidade, né? Já que canais amplos, né, se comportam muito parecidos com lateralidades. Aqui também era 3 puxadas intraday, né, pessoal? Não era a ligação perfeita aqui, né? Claro, aqui passou, ficou um pouco overshoot, mas ainda assim, né? Se você tivesse a observação, pelo menos do rompimento intraday, você tem boa barra de rompimento, mas você não tem continuidade nenhuma. E quando eu digo continuidade nenhuma, é nenhuma mesmo, né? Porque ó, você tem uma barra de volta, duas, três, né? E a gente sabe, né, depois daquela ideia que a gente tem mais que 2 barras de volta, a volta fica bem mais demorada, tá? E aí lá no 15 minutos você viu que não teve mais correção nenhuma. E um último ponto aqui, pessoal, é que quando, né, vocês tiverem, por exemplo, um rompimento que tenha confluência, né, acaba sendo um rompimento mais interessante, tá? E aí a gente vai voltar um pouco um ponto aqui. Então aqui eu tenho uma WED, Luciano. Sempre que a gente tem uma WED, eu pedi para vocês procurarem por uma coisa, né? Vocês lembram o que que é? Ponto de inflexão, pessoal. Sempre, né, que você observar um movimento de 3 puxadas, busque, né, observar a inflexão. Aqui também teve, né? Vocês já viram isso, né? Vocês já observaram que nessa wedge aqui teve ponto de inflexão renovado, né? E aí teve alguma continuidade. Mas vamos focar nessa daqui. Eu tenho aqui 3 puxadas, tá? E eu tenho um ponto de inflexão. Quando o mercado vem abaixo desse ponto de inflexão, eu fico com uma possibilidade de quê? De ter uma perna 2 de baixa, tá? Eu só tenho a possibilidade, né, de ter uma perna 2 de baixa quando o mercado renova a inflexão. Se ele não renova a inflexão, eu não tenho, né, nenhum tipo de possibilidade de perna 2. Beleza. Então, eu tenho aqui uma wedge, então uma movimentação de 3 puxadas, tem um fundo, né? E esse fundo, né, o mercado chega nessa região de fundo com boa pressão, né? Eu tenho aqui um gap de média que não teve nenhum tipo de expressão compradora, tá? Veio, né, de uma movimentação de microcanal, ó. Microcanal, sem correção, eu tenho uma H1, volta a ser microcanal, ó. De novo H1, volta a ser microcanal, tá? Então o mercado veio cumprindo, né, alguns microcanais, né, durante essa descida, tá? E aí eu tenho de novo aqui uma H1, certo? E aí eu tenho aqui uma pequena outside, ó, fecha abaixo da mínima, já seria uma possibilidade, né, de ponto de entrada, já que o gap de média não desenvolveu. E toda a movimentação aqui estava bem mais, né, para os vendidos. Mas realmente fica interessante, né, e com melhor probabilidade, a partir de um rompimento. Porque aqui, né, eu ainda não tinha um rompimento de nada. Eu não tenho um pivô claro aqui para eu ter o rompimento. Onde que a gente tem um rompimento, pessoal, de um pivô? Aqui, né, eu tenho um rompimento, tem um pivô claro, bem desenhado, né, durante essa movimentação, que foi esse M2B que a gente viu aqui na média móvel de 20 e na M200, tá? O mercado volta aqui, ó, depois dessa outside, não tem correção, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Opa, Luciano, o que que é isso daqui? Isso daqui é uma H1, certo? O que que a gente fala que quando a H1 sozinha, ela também é uma outside, ou seja, ela renova a máxima e fecha abaixo da mínima anterior, ela é uma falha de H1 direta. Essa daqui é a falha de H1 mais rápida que há. Ela vai acima da barra, ela volta e fecha abaixo da mínima da barra anterior. Isso aqui, pessoal, gera a premissa de pelo menos 2 pernas de baixa. O que que são 2 pernas de baixa, Luciano? Eu tenho uma primeira correção, né, e depois eu tenho uma nova mínima.
tá? O mercado cumpriu, né? De livro a movimentação, mais uma vez. Mais um ponto, Luciano. Olha o primeiro alvo disso daqui, ó. O primeiro alvo dessa movimentação, ele tem a confluência com o fechamento do único gap aberto que tinha aqui nos 5 minutos, né? Gap aberto, né, a gente tem a máxima da barra 1, né, com a mínima da barra 3, eu tenho espaço. Então, tá aqui o espaço, eu tenho gap. O gap se finda, né, quando o mercado chega bem aqui, ó, tá? E o primeiro alvo desse rompimento estava exatamente bem aqui. Isso daqui autoriza a entrada, né, imediata, essa movimentação aqui, tá? Essa movimentação aqui, ela, né, gera a possibilidade de uma entrada imediata, inclusive, né, com o stop acima, né, dessa máxima, tá? Por quê? Porque você está entrando numa falha de H1, certo? Você não quer que o mercado volte para cima dessa região, tá? Porque senão essa movimentação falhou. É uma movimentação que é para ser mais rápida, tá? E aí você teve uma projeção de alvo. E o mercado veio de uma vez. Isso daqui acabou sendo um rompimento, né, real. Você teve boa continuidade por muito mais barras. Então aqui, ó, avaliando esse rompimento, né, eu tenho esse rompimento já me deixando com um setup de pelo menos duas pernas, né, de uma movimentação que teria algum tipo de continuidade. Eu tenho uma barra 2 com péssima continuidade, né, mesmo sendo um bom setup. A barra 2 foi uma barra ruim. E a barra 3 foi uma ótima barra. E aí você teve ainda uma barra com gatilho, né? Se você fosse esperar um pullback, né, um M2S, você ficou de fora dessa movimentação, não teve venda. E aí o mercado chega, né, de maneira acelerada, aqui já é uma excelente barra, e aí aqui ele faz uma H1 e você tinha uma premissa de duas pernas, por conta dessa movimentação. Perna 1, corrigiu, perna 2, fez nova mínima, fez as duas pernas. Pagou o alvo, pagou o alvo. Fechou o gap, fechou o gap. Acabou o dia, pessoal. Aqui, ó. Depois disso daqui não andou mais nada, né? Então, assim, depois disso daqui não tinha mais o que fazer. Exatamente, não tinha mais o que fazer. Ficou, né, o mercado mais lateral. Ó. Eu tenho uma lateralidade, essa lateralidade pode gerar algum tipo de tendência amanhã, né? Deixa eu voltar essa marcação aqui que eu acabei de apagar. Né, tem uma movimentaçãozinha aqui, né, de 3 puxado. Eu digo zinha porque está bem lateral, né, pessoal? Então eu tenho aqui, na verdade, um range, né, de lateralidade. Range de lateralidade, quando rompe, né, acaba gerando algum tipo de alvo, tá? Seja da pequena lateralidade, né, seja para cima, seja para baixo. Pela outside, né, tem mais chance de a gente ter, né, algum tipo de continuidade aqui para os vendidos. A gente pode buscar já possibilidades desses alvos aqui, ó. Eu tenho um primeiro, certo? Por quê? Porque já é um pivô que já tem rompimento, tá? E aqui, né, eu tenho a projeção e possibilidade, né, desse terceiro alvo. Então, eu tenho essa possibilidade de alvo. Eu também, né, posso trabalhar a projeção da própria lateralidade. O primeiro alvo da lateralidade está exatamente no segundo alvo daquele pivô, né, que vocês acabaram de ver. O segundo alvo está aqui e o terceiro alvo, né, está mais aqui embaixo. Então, seriam alvos, né, dessa lateralidadezinha aqui. Não tem, né, muitas outras coisas aqui para a gente estar fazendo além, né, desses pequenos alvos aqui, tá? Beleza? Então, estamos abaixo da 200, ficaria um pouco mais fácil de descer também. Um gap de alta, Luciano, fechando acima da 200, seria um Fab 4, né? Poderia ter pullback, as médias realinhar, né? O mercado sobe, mas depois ele desce um pouco, médias realinhadas, ele poderia voltar a subir. Afinal de contas, pessoal, é a lateralidade, né? Se a gente vem aqui para 60 minutos, a gente está dentro do range da lateralidade. A gente não saiu dela, né? A gente tem um pouco mais de predisposição à movimentação de queda por conta daquela outra side do diário, mas a gente não saiu da lateralidade, tá? Então, a gente fica de novo baixo na lateralidade, beleza? Então, a aqui conversamos, né, da venda alta na lateralidade, né, que era um ponto que eu queria bater na tecla com vocês, porque quando não repete, né, geralmente é um trade que eu acabo fazendo. Então, já fica mais explicado para vocês aí as razões, né, vocês receberam inclusive a página hoje lá, né, para vocês também darem uma lida. Então, lembrem, né, que doji é uma lateralidade, é uma barra, a máxima do doji é uma resistência, a mínima do doji é um suporte. Ela atuou das duas maneiras aqui perfeitamente, ó, tanto como suporte quanto como resistência, né? Fazia um pouco mais sentido aqui por conta do gap, beleza? Então, quando a gente tiver essa movimentação, é interessante, né, a gente poder pontuar, seja ela nos 5 minutos, seja ela nos 15 minutos. Por fim, né, só mais uma pequena contagem de barras aqui com vocês, né, para a gente finalizar, que o vídeo já está bem amplo hoje. Contagem de barras, né, pessoal? De novo, vejam que o mercado não desenvolve, né? Micro canal, extremo, né? Aqui eu tenho uma H1, perdeu mínima. Aqui eu tenho uma H2, perdeu mínima.
aqui eu tenho uma H3. O mercado não desenvolveu nem mesmo a partir de H3. Então não está um mercado forte, tá? Para os comprados. Se eu tenho uma H3 e eu não tenho, né, pelo menos uma correção um pouco melhor, o mercado está melhor para os vendidos. Eu tenho uma H3, não temos, né, uma H4 até o presente momento, e se, né, o mercado consegue, por exemplo, um fechamento abaixo desse fundo, a gente tem uma falha de H3, que seria o quê? Uma falha de wedge, e deixaria a gente também com premissa de duas pernas de baixa, beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e até amanhã. Valeu!